pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante para desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia: a Grande Pirâmide de Gizé. Já pararam para pensar como, há mais de 4.500 anos, uma civilização sem a nossa tecnologia conseguiu erguer uma estrutura tão colossal e precisa? A pirâmide tem mais de 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares, e foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Como eles fizeram isso? Essa é a pergunta de milhões que intriga cientistas, historiadores e curiosos até hoje. A teoria mais aceita, aquela que aprendemos na escola, diz que os egípcios usaram rampas gigantescas e uma força de trabalho imensa para arrastar e erguer esses blocos monumentais. Imaginem a cena. Milhares de pessoas, sob o sol escaldante do deserto, puxando pedras enormes por rampas de areia e madeira. Parece algo saído de um filme épico, não é mesmo? E de fato, essa teoria tem suas evidências. Arqueólogos encontraram vestígios de rampas próximas a outras pirâmides e papiros que detalham a organização de grandes equipes de trabalho. Mas aqui começam os desafios. Para alcançar o topo da pirâmide, uma rampa reta precisaria ter mais de 1,5 km de comprimento. Isso exigiria um volume de material quase tão grande quanto o da própria pirâmide. Seria como construir 2 pirâmides. Outras ideias sugerem rampas em zigue-zague ou espirais que contornavam a estrutura. O problema é que uma rampa externa em espiral dificultaria o alinhamento preciso das faces da pirâmide com os pontos cardeais, uma característica marcante e incrivelmente exata da construção. E uma rampa interna? Bem, essa é uma teoria mais recente e bem interessante. O arquiteto francês Jean-Pierre Houdin propôs que os egípcios construíram uma rampa externa para a base da pirâmide, cerca de 1/3 da sua altura. A partir daí, eles teriam construído uma rampa interna, em espiral, usando os próprios corredores e câmaras da pirâmide para levar os blocos até o topo. É uma ideia genial que resolveria muitos problemas logísticos. E o mais incrível é que uma análise térmica da pirâmide, feita em 2016, revelou anomalias de temperatura que formam um padrão em espiral, exatamente onde Houdin previu que a rampa interna estaria. Será que encontramos a resposta? Mas e se a resposta não estiver apenas nas rampas? E se os egípcios tivessem um conhecimento muito mais avançado do que imaginamos? Alguns pesquisadores, como o professor Joseph Davidovits, propõem uma teoria radicalmente diferente. Ele sugere que os blocos da pirâmide não foram todos cortados e arrastados, mas sim moldados no local, como se fossem uma espécie de concreto antigo. Segundo ele, os egípcios teriam usado uma mistura de calcário pulverizado, argila, sal e água, para criar uma pasta que era despejada em moldes de madeira e endurecia, formando os blocos. Essa teoria dos geopolímeros explicaria a precisão incrível com que os blocos se encaixam, sem quase nenhum espaço entre eles. Além disso, explicaria a presença de materiais como cabelos e bolhas de ar encontrados em algumas amostras de blocos, algo que seria mais comum em concreto do que em pedra natural. No entanto, a maioria dos geólogos e egiptólogos ainda defende que os blocos são, sim, de calcário natural, apontando para a estrutura dos fósseis dentro da pedra como prova. A polêmica continua, e a ciência ainda busca uma resposta definitiva. Vamos pensar em outro aspecto impressionante: a precisão. A base da Grande Pirâmide forma um quadrado quase perfeito, com lados de aproximadamente 230 metros. A diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de menos de 20 centímetros. E suas faces estão alinhadas com os pontos cardeais, com uma precisão de tirar o fôlego. Como eles conseguiram isso sem bússolas GPS ou iurezas? A teoria mais provável é que eles usaram as estrelas. Ao observar o nascer e o pôr do sol em dias específicos do ano,
Ou, ao rastrear o movimento de uma estrela no céu noturno, eles poderiam traçar linhas norte-sul e leste-oeste com uma exatidão surpreendente. É uma prova do incrível conhecimento astronômico que possuíam. E as ferramentas? Como eles cortavam blocos de granito, uma das pedras mais duras do mundo, usando apenas ferramentas de cobre, que é um metal relativamente macio, alguns relevos egípcios mostram serras de cobre compridas sendo usadas por 2 pessoas. Acredita-se que eles usavam um abrasivo, como areia de quartzo, junto com a serra. A areia, que é muito dura, faria o trabalho de corte, enquanto a serra de cobre apenas aplicava a pressão. Brocas tubulares de cobre, também com o auxílio de areia, teriam sido usadas para perfurar o granito e criar os sarcófagos e câmaras internas. Era um processo lento e trabalhoso, mas perfeitamente possível com a tecnologia da época. Outra teoria que sempre aparece quando falamos das pirâmides é a da ajuda extraterrestre. A ideia de que uma civilização antiga não poderia realizar tal feito sem uma mãozinha de outro mundo é popular, mas não tem nenhuma evidência arqueológica. Na verdade, essa ideia desvaloriza a incrível capacidade humana de inovação e engenhosidade. Os egípcios deixaram registros de sua vida, de sua organização social, de seus trabalhadores. Encontramos vilarejos de operários, com padarias e cemitérios, que mostram que a pirâmide foi construída por pessoas reais, habilidosas e dedicadas, não por alienígenas. Então, qual é a resposta final? A verdade é que provavelmente não foi um método único, mas uma combinação de várias técnicas. Talvez eles tenham usado uma rampa externa para a base, uma rampa interna para o restante, e talvez até tenham moldado alguns dos blocos mais complexos no local. O que sabemos com certeza é que a construção da Grande Pirâmide foi um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história da humanidade. Foi um feito que exigiu planejamento meticuloso, conhecimento profundo de matemática e astronomia, e uma organização social capaz de mobilizar e sustentar dezenas de milhares de trabalhadores por mais de 2 décadas. A Grande Pirâmide não é apenas uma tumba para um faraó. É um monumento à capacidade humana. Ela nos lembra que, com engenhosidade, colaboração e persistência, somos capazes de alcançar o que parece impossível. Cada bloco de pedra conta uma história de esforço, de inovação e de uma civilização que ousou construir a eternidade. E enquanto o mistério completo de sua construção não for revelado, a pirâmide continuará a nos inspirar, a nos desafiar e a nos fazer olhar para o passado com admiração e respeito. O que vocês acham? Qual teoria faz mais sentido para vocês? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre esse mistério fascinante. A discussão sobre as pirâmides está longe de terminar, e novas descobertas podem mudar tudo o que sabemos a qualquer momento. É isso que torna a história tão emocionante. Muito obrigado por terem assistido até aqui e por embarcarem nessa jornada conosco. Se você gostou do vídeo e quer continuar desvendando os maiores mistérios da história e da ciência, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo!